Boa noite a todos. Muito obrigado por vocês terem vindo, enfrentando a chuva, as intempéries, mas estão aqui conosco, né? Isso que é interessante e é bom. Estarmos aqui reunidos, sempre com a mesma expectativa de estabelecermos entre nós e o mundo espiritual que nos envolve os laços mais estreitos, no sentido de aproveitarmos totalmente as boas influenciações, as nossas ligações com eles. Para isso, a gente se prepara para um trabalho sempre sério, sempre agradável e sempre voltado para o bem. Teremos hoje a satisfação de termos a palavra do nosso grande e colaborador, amigo e colaborador, o Adilson. O Adilson hoje vai falar sobre um assunto extremamente interessante, que é exatamente o compromisso do espírita com a verdade. Não é? A gente tem aí um tema para meditar bastante e vermos a nossa responsabilidade realmente. Então, isso é um trabalho que cabe ao Adilson fazer, e eu queria convidar, Adilson, você para tomar conta. Obrigado, Sr. Almeida. Como sempre, é um grande prazer estar aqui na nossa casa falando sobre a doutrina espírita. E, como toda reunião que se faz na casa espírita, a gente sempre inicia com uma prece, pois a prece ela sempre tem o objetivo de que... Tem um avião passando aqui. Porque todos nós na casa espírita, quando vemos até aqui, temos que tentar deixar um pouquinho de lado os nossos problemas e as nossas preocupações, para justamente a gente poder sintonizar com a espiritualidade amiga. Por isso eu convido a todos vocês, nesse momento, para aquietarem os seus corações e levar os pensamentos para Deus e para Jesus. Pensando sempre que o nosso Divino Mestre sempre nos coloca no seu caminho da luz, o caminho no qual todos nós temos que trilhar, o caminho no qual nos oferece uma transformação profunda em nossa vida, em todos aqueles que convivem conosco. Como diz o próprio Mestre, ele é o caminho, a verdade e a vida. Que a nossa conversa de hoje possa ajudar a todos nós aqui presentes a refletirmos acerca desse tema aqui proposto, relacionado exatamente, talvez, com uma das essências mais importantes da doutrina espírita. Que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Bem, quando me pediram para pensar num tema, eu resolvi falar sobre esse, né? Que é uma coisa que vale não somente para o espiritismo, mas vale para muitos outros aspectos da nossa vida. Talvez o primeiro deles, a gente refletir, né, quando se coloca aqui o compromisso do espírita com a verdade, talvez a primeira pergunta que nos vem é: o que é a verdade? É claro que isso pode ter um debate filosófico muito profundo, epistemológico, entre outras coisas, mas muitas vezes nós tomamos a verdade como aquilo que nos interessa. A verdade sendo aquilo que nos satisfaz. A verdade que satisfaz não apenas nós, mas um determinado grupo de pessoas. E muitas vezes, uma mentira repetida, muitas vezes, acaba se tornando verdade. Isso a gente vê na nossa sociedade, a gente vê em nosso mundo, que não é apenas uma coisa dos dias de hoje, mas sim ao longo de toda a história da humanidade. Quantas vezes surgiram aqueles que a gente diz que são os falsos profetas, que vêm justamente trazer ideias, muitas vezes em nome de Deus, para defender determinadas situações, e isso acaba gerando muito compromissos para aqueles que acabam se envolvendo com essas falsas ideias e com essas mentiras. A verdade, a gente pode pensar, talvez de um ponto de vista um pouco mais geral, que elas são sempre relativas. Alguma coisa que é verdade hoje, talvez não seja verdade amanhã. Pois, exatamente o nosso mundo, ele está sempre em constante transformação, em constante progresso e evolução.
É claro que existem algumas coisas que, uma vez demonstradas como verdadeiras, elas são para sempre, né? Não posso deixar de ver meu colega Ivo aqui, que é matemático, né? Que está pensando que quando você demonstra um teorema matemático, ele está demonstrado para todo sempre. Ele é uma verdade absoluta, pois ele é baseado justamente dentro de uma lógica que se constrói. Mas eu que sou físico, diferentemente, estou muito acostumado com verdades da natureza que de repente se transformam justamente quando a gente descobre algo novo ou percebe que aquela ideia, aquele conceito que a gente tem pode ser superado. Assim, ao longo da história, a gente sempre viu que ideias muito sólidas, muito presentes, elas acabam sendo trocadas, acabam sendo demonstradas que não são verdadeiras. O exemplo talvez mais clássico de tudo isso é imaginar que a Terra, né, até 500 anos atrás, 600 anos atrás, imaginava-se que a Terra estava no centro do universo. Pois, afinal de contas, quando a gente sai, olha para o céu, a gente vê as estrelas andando no céu, a gente vê o Sol nascendo na direção do leste e se pondo no oeste, a gente vê os astros se movendo. Nós não percebemos que é a Terra que está se movendo. De fato, isso é muito difícil da gente demonstrar que isso é uma verdade. Não é à toa que foi uma ideia que demorou mais de 1.500 anos para ser superada, para ser compreendida. Então, ou seja, algo que a gente aprende agora desde pequeno, em criança, que a Terra gira em torno de si mesmo, por isso nós temos o dia e a noite, a Terra gira em torno do Sol, por isso a gente tem as estações, tem o ano, o fato da Terra ser inclinada gera as estações do ano, todas essas coisas, esse conhecimento, há um tempo atrás, era negado, imaginando-se que a Terra era fixa. Embora agora, infelizmente, nós no século XXI, que somos capazes de viajar até a Lua, o homem pretende voltar à Lua em 2025, mandamos espaçonaves para os outros planetas, fazemos telescópios que conseguem ver os confins do universo. Infelizmente, uma parcela não desprezível da humanidade acredita que a Terra é plana, que a Terra não é esférica. E não é pouca gente. Uma pesquisa feita no Brasil há 2 anos atrás falava que 7% da população brasileira acreditava piamente que a Terra era plana. 7% da população brasileira são 14 milhões de pessoas. Não é pouca gente. Tá? Mas o que tudo isso que eu estou falando tem a ver com o próprio Espiritismo? O que isso tem a ver com a doutrina espírita? Muitas vezes nós encontramos muitas ideias e muitos conceitos associados ao Espiritismo, que de fato não o são. Aliás, Allan Kardec, quando desenvolveu a doutrina espírita há quase 180 anos atrás, ele teve o cuidado de criar a palavra Espiritismo. Uma coisa é você ser espiritualista. O Espiritismo, sim, ele é uma religião, uma doutrina, um conjunto de conceitos filosóficos que é espiritualista. Mas nem toda doutrina espiritualista é espírita. Então, a palavra espírita, Kardec criou exatamente para se diferenciar do espiritualismo. Então, a palavra espiritismo, ela surgiu para diferenciar. Então, Kardec já tomou esse cuidado, pois ali ele estava construindo um certo conjunto de ideias que eram bastante profundas. E aí, cada conceito colocado foi sempre muito cuidadosamente estudado, para exatamente refletir algo que Kardec preservava muito, que era a verdade. Então, muitas vezes a gente escuta falando, o fulano de tal é espírita e faz determinada coisa. Ou até conhecemos a palavra, você é espírita kardecista. A gente até fala que espírita kardecista é um pleonasmo, porque só é espírita quem acredita exatamente no conhecimento construído pelo Kardec. Então, não precisa ser espírita kardecista, é espírita ou kardecista. Tá? E esse problema acaba sendo muito perigoso. Quantos de vocês já não receberam, principalmente pelo WhatsApp, que é o lugar preferido para se propagar falsas ideias, conceitos não adequados, dieta do Chico Xavier para emagrecer? Alguém já recebeu alguma coisa desse tipo? Né? Tudo bem que o Chico Xavier era bem magrinho, etc. Tal, né? Talvez a dieta dele, de fato, ajudasse pessoas como eu, seu Almeida, assim, não
né, ser um pouquinho mais magrinhos, né? Mas Chico Xavier jamais ia prescrever uma dieta para nada, tá? Ou aparece em grupo de WhatsApp, por exemplo, apareceu exatamente na época da pandemia. Estendam os braços para fora da janela, que a legião dos espíritos de Bezerra de Menezes passará jogando sua energia em cima de você para proteger do Covid, entre outras coisas. Tal. E surge a pessoa fala, nossa, que legal. Aí pega o quê? Manda no grupo do WhatsApp. E aí vai, né? E aí as notícias vão espalhando e vão acontecendo. Tá? Infelizmente, nós vivemos numa época que as chamadas fake news, elas são muito presentes. Tá? E muitas vezes elas aparecem exatamente por causa de que as pessoas são extremamente crentes. Crentes no sentido de acreditar naquilo que interessa. Mas a verdade nem sempre é aquilo que a gente gosta. Infelizmente. E dói quando a gente escuta uma verdade que não gosta. Não é? Mas, como nós todos somos vaidosos, orgulhosos, acabamos o quê? Preferindo escutar aquilo que afaga o nosso ego. Então, isso é uma coisa muito preocupante. É muito preocupante justamente porque vivemos nessa época onde as redes sociais, elas têm um alcance inimaginável. Imagine que há 50 anos atrás, para você mandar uma notícia, você tinha que mandar por carta escrita à mão, datilografada, pôr no correio, que levava dias para chegar. Numa fração de segundo, nós mandamos um áudio. A gente nem gosta mais de escrever no WhatsApp, né? Manda um áudio, né? Aquele áudio longo, né? Por isso que o WhatsApp colocou aquela opção de pôr 2 vezes mais rápido, né? O áudio, né? Vamos ver o que interessa mesmo? Então, põe lá para ouvir. Vocês já ouviram um áudio 2 vezes mais rápido no WhatsApp, fala a verdade, né? Tem hora que você olha lá o WhatsApp e tem 6 minutos esse áudio, você põe lá 2 vezes. Quando não vai lá e puxa o cursor para ir lá no fundo, vamos ver o que interessa mesmo? Então, essa facilidade que nós temos de comunicação, ela também, ao mesmo tempo, é um benefício, pois nos permite ter acesso a uma série de conhecimentos, mas ela também nos leva a certas falsas ideias. Daí existe a diferença de você ter um conhecimento, de você ter a sabedoria. De você saber discernir se aquilo que está sendo passado para você, de fato, faz sentido. Por isso que a doutrina espírita, ela é construída de uma forma muito particular, que a transforma diferente da maioria das outras religiões. Afinal de contas, a doutrina espírita, como nos coloca Allan Kardec, não é uma religião apenas. É uma doutrina com princípios científicos e filosóficos, com consequências religiosas. É isso que é o corpo da doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela justamente está baseada em algumas ideias que a gente chama de princípios. A partir desses princípios, a gente pode entender se aquele conhecimento que está sendo trazido até nós, ele é verdadeiro ou não. Mas o que é um princípio? Tá? O princípio é uma coisa assim, se a gente for discursar, falar sobre isso, ela é bastante profunda, porque isso faz parte de uma tese filosófica, quando você pensa no que é um princípio. Mas talvez em poucas palavras a gente pode resumir no seguinte: um princípio é uma coisa que você coloca e você assume em princípio que é verdadeira. E aí você verifica se ela é sempre verdade. Então, por exemplo, um dos princípios que a doutrina espírita nos coloca está lá na sua primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Veja que Kardec, quando faz essa pergunta aos espíritos, ele pergunta o que é Deus. Bem, antes de prosseguir, talvez eu tivesse ter falado que a doutrina espírita, ela foi construída por Kardec não a partir da ideia do Kardec. Kardec não é o inventor da doutrina espírita, como ele costuma se chamar, e a gente assim o se refere, ele é o codificador da doutrina espírita. Ele pegou os conhecimentos que os espíritos trouxeram pelos médiuns e organizou isso de uma forma que a gente possa entender e pensar.
Kardec, então, tomava muito cuidado. Como que eu posso acreditar no que um médium fala? O médium diz, olha, eu sou Santo Agostinho. O espírito está se comunicando pelo médium e fala, era Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos maiores pensadores da história da humanidade. E, de repente, uma menina de 13 anos de idade está falando que é Santo Agostinho, está dizendo que está passando informação. Como eu posso saber que isso é verdade? Qual foi o cuidado que Kardec tomou? Primeiro, olhar o conteúdo daquilo. Aquilo que trazia seria algo que Santo Agostinho diria? Sim, eram conceitos que têm bastante profundidade, estava dentro de uma lógica. Bem, mas isso não é garantia que é Santo Agostinho. Mas o que o Kardec fazia a verificação? Ele via que aquela mensagem mediúnica não apenas aparecia para uma determinada médium aqui, mas aparecia em vários outros lugares. E o Kardec somente colocou na codificação espírita aquelas mensagens que ele pôde ver que um médium deu essa mensagem aqui e o outro, em outra cidade totalmente distante, sem nenhuma conexão, dava a mesma mensagem. Fosse hoje, não funcionaria o método do Kardec, né? Porque eu mandava para o WhatsApp, né? A mensagem para o outro lá e já sabia. Mas na época do Kardec, isso funcionou. E o Kardec então, usou esse critério de verdade para trabalhar com as informações dos espíritos. Daí, então, a primeira pergunta que Kardec coloca é o que é Deus? Ele não fala quem é Deus. Muitas vezes a gente tem essa personificação de Deus, uma figura antropomórfica, né? A gente acha que é um velhinho de barba que fica sentado, né, com um cajadinho. Né? Muitas religiões retratam, né, o Deus superior deles com essa visão. Tá? Os gregos antigos, Zeus, por exemplo, o rei dos deuses, ele tinha essa postura. Né? Odin, na mitologia nórdica também, eram deuses guerreiros, etc. O próprio Deus nosso, relatado na Bíblia, nos capítulos iniciais da Gênese e do Êxodo, é um Deus guerreiro, né? Um Deus que vai lá, protege os hebreus e não tem dúvida em matar os filhos do faraó para libertar o povo hebreu. Cadê aquele Deus de justiça e amor? Aí a gente tem que entender que aquele Deus apresentado lá no Gênesis e no Êxodo, é um Deus que surge daquela cultura daquela época, do povo hebreu, um povo guerreiro, um povo que lutava com muitas vicissitudes. Então, ou seja, acabava tendo essa ideia, porque na maioria dos outros povos, ali junto com os hebreus, imaginavam que não tinha um Deus, mas tinha vários deuses, como, por exemplo, estou citando os gregos e os nórdicos. E aí, o que os espíritos respondem? Deus é a causa primeira do universo. Suprema inteligência, causa primeira de todas as coisas. Não respondeu muito, né? Ficamos ainda na dúvida. Mas coloca, ok, se eu admito a existência de Deus, como está colocado aqui como um princípio, quais são as consequências disso? Que se Deus, ele existe, e ele é infinito, e ele é a causa primária, a inteligência suprema, como diz até essa concepção de Deus, não é nem dos espíritos, mas sim de Santo Agostinho, que fala então que Deus deve ser infinito em todas as suas qualidades. Então Deus não é bom, Deus é a própria bondade. Deus não é justo, ele é a própria justiça. Deus não é amoroso, e sim o próprio amor. Então, quando Kardec coloca esse princípio, essa ideia que Deus é a causa primária de todas as coisas, aí de tudo decorre isso. E aí vai, se a gente começar a ler o livro dos Espíritos, ele vai falando, então existe além de Deus, e existe Deus, existe o universo, existe a matéria e o espírito. E aí o espírito é aquilo que habita a matéria e que vai evoluindo. E aí a gente vai encontrar outras ideias, como, por exemplo, coloca que os espíritos, eles nascem simples e ignorantes com a capacidade de progresso. Então, nessa trajetória, quando coloca isso, que o espírito é imortal, um outro princípio que vai surgir é o princípio da reencarnação, na qual nós aqui estamos, não apenas pela primeira vez encarnados aqui como seres humanos, mas sim já encarnamos muitas e muitas outras vidas. Já fomos muito mais bárbaros, muito mais violentos, etc.
Ah, mas como é que isso faz sentido? Bem, quando a gente coloca a ideia da reencarnação, a ideia da justiça divina faz um pouco mais de sentido. Pois se a gente pensa que existe Deus, e Deus é soberanamente justo, como pode esse mundo ter tanta injustiça? Como esse mundo pode ter tanto sofrimento? Como esse mundo pode ter tantas mentiras? É porque nós ainda estamos na infância da nossa evolução. Nós ainda estamos dando os primeiros passos no nosso caminho, que é um caminho só, o caminho da felicidade. Por incrível que pareça, o destino de cada um de nós é ser feliz. Ah, mas isso está difícil, né? Tá, é difícil mesmo. Mas já dizia Jesus, a minha felicidade não é desse mundo. Né? O que ele quer dizer? Que nós vamos ter que passar por muitas e muitas vidas, fazer com que esse mundo seja melhor, para daí a gente poder ter felicidade. Pois não está lá num dos princípios que Jesus nos traz, que é amar o próximo como a si mesmo, e é Deus acima de todas as coisas? Como eu posso ser verdadeiramente feliz se eu não amo o meu próximo? Como eu posso viver verdadeiramente bem se existem muitas diferenças nesse mundo ainda? É claro que nós, como indivíduos, não conseguimos resolver todos os problemas do mundo. Esse é um problema que tem que ser resolvido de forma coletiva pela humanidade. Mas cada um de nós é uma peça desse enorme sistema, desse enorme ecossistema, no qual cada um pode contribuir à sua maneira para fazer esse mundo melhor. E uma das coisas fundamentais é o compromisso que o espírita tem que ter com a verdade. E a verdade, ela tem que ser baseada e construída exatamente quando a gente pensa se aquilo faz sentido ou não. E, claro, verificar a fonte, ver se aquilo faz sentido. Então, é muito comum a gente estar, alguns momentos, né, bravo, nervoso com o problema. Ah, mas cadê tudo o que tem que tomar? Fala assim, o que Jesus faria no seu lugar? Aí a gente fala, Jesus ia perdoar, Jesus ia, né, não se incomodar. Ah, eu não consigo fazer isso. Não consegue mesmo. Mas se a gente se esforçar um pouquinho, né, a gente pode chegar lá. Esses dias eu tive a oportunidade, achei no YouTube para ver o filme Francesco, né, que no Brasil foi traduzido como Irmão Sol, Irmão Lua, que conta a história de São Francisco de Assis. Né? A história é muito resumida de quem de fato foi São Francisco de Assis. Né? E a gente vê o que aquela pessoa, aquele espírito fez para o cristianismo foi notável. Tá? Tanto que muitos consideram que São Francisco de Assis, digamos, depois de Jesus, é o marco mais importante da ideia do cristianismo. Né? Porque Francisco de Assis falava, tá a pobreza, está aqui, ó, tirou minha roupa, dou para o outro, eu não tenho nada, eu vou viver, e assim por diante. Né? E construiu, né, nos deixou, né, vários e vários textos, né, para a gente refletir profundamente do que é a essência do cristianismo. Agora, a gente sabe que tem muitos grupos religiosos que têm a palavra cristã na frente, Cristo na frente, e muitas vezes não usam as ideias do cristianismo. Alguém nos pergunta geralmente sobre o espiritismo. Mas o espiritismo não é cristão? Sim, ele é cristão. Como ele é cristão? Ele está baseado nos princípios que Jesus nos deixou. E, como diz o Espírito de Verdade, numa mensagem a Allan Kardec, nossa, está acabando o tempo, uma mensagem que deixa para nós, né? Espírita, amai-vos uns aos outros, eis o primeiro mandamento. Segundo, instruir-vos. Tá? Ele nos deixa exatamente esse mandamento, essa ideia, para que, através do conhecimento, a gente vai conseguir chegar. Infelizmente, nos últimos tempos, usaram muito um trecho de São João, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Isso ficou de uma forma tão mal usada ultimamente, né, que isso nos deixa exatamente muitos assim, mas é a verdade mesmo? Se eu conhecer a verdade, ela vai nos libertar? Sim, pois quem nos liberta é o conhecimento. E por isso que a doutrina espírita sempre nos chama a atenção, para que a gente sempre
aprenda, sempre estude. A maioria das religiões, elas são dogmáticas. Elas colocam uma ideia e falam, por que assim? Porque acabou, é um dogma. Dogma não se discute. Aceita-se, ponto. Já a doutrina espírita, não. Ela coloca uma ideia e vamos tentar entender, vamos tentar verificar, vamos ver se aquilo faz sentido, se aquilo ressoa dentro de mim e me faz bem. Por isso que Kardec deixa uma coisa muito clara também na codificação espírita. Ele diz o seguinte, é preferível negar 99 verdades do que aceitar uma mentira. E se alguma coisa que a doutrina espírita coloca for mostrado pela ciência ou por qualquer outra coisa que esteja errado, não tenha dúvida, o espiritismo muda. Pois como a base do espiritismo acredita exatamente no progresso e na evolução das pessoas, por isso que a gente reencarna muitas vidas aqui na Terra, por isso que a gente passa por muitas situações, por isso que ainda reina nesse mundo a injustiça, reina o mal, pois nós ainda somos espíritos inferiores que necessitam passar por situações das quais vão nos fazer dar essa caminhada evolutiva. Então, a própria doutrina espírita acredita nessa ideia do progresso. Então, ela como corpo filosófico e doutrinário, ela também se coloca de uma forma, ok, se mostrar que isso não é verdade, a gente muda. Tá? E veja só, a gente encontra lá nas obras Kardec coisas que a gente sabe que hoje não é verdade. Tá? Coisa que não é verdade. Que é uma coisa até que lembra lá, está lá citado, atribuído ao Galileu, né, uma mensagem que no livro, acho que está na Gênesis, né, que fala que Marte é um planeta que não tem luas. Hoje a gente sabe que tem 2 luas em Marte. Ah, mas o espírito do Galileu não sabia isso? Não sei. Mas não importa, é fato, acabou. Então a gente muda. Isso invalida, joga fora toda a doutrina espírita? Claro que não. E assim por diante. Né? Mesmo os termos que o Kardec usa na doutrina espírita, ele fala muito de fluido, etc., é uma coisa que a gente olha hoje já não faz muito sentido com o que a gente conhece hoje da natureza, da ciência, mas não tem problema. Tá? Era o que ele dispunha na época. É o conhecimento que tinha, era a forma de se expressar. Não tem problema, a gente pode pensar em outras formas, em outras maneiras. Então, por isso que a doutrina espírita não é um corpo estático. Não é à toa que até hoje os espíritos nos mandam conhecimentos, mandam mensagens, que muitas vezes a gente encontra nos livros, e principalmente em quase todos os trabalhos mediúnicos, a gente sempre recebe informações e ideias que são muito profundas para a gente pensar e a gente entender o que é a doutrina espírita. E nesse sentido, então, a doutrina espírita, ela se transforma num corpo de ideias que tem um caráter fundamental para todos nós. Ele é extremamente consolador. A doutrina espírita, da forma que ela nos é apresentada, ela é consoladora. Ela não nos coloca, olha, se você não for bonzinho, você vai para o inferno, vai ficar para o resto da vida queimando lá, etc. Ah, você vai para o céu lá, não ficar fazer nada de importante. Não. A doutrina espírita nos coloca, a nossa vida no mundo espiritual, nós vamos para aquilo que nós somos. Onde estão nossas ideias, nossos interesses. Então, é claro, se a gente tem umas amizades meio pesadas aqui, nós vamos encontrar com um pessoal meio pesado do lado de lá. Tá? Se nós tomamos atitudes que não são corretas, vamos encontrar com pessoas que pensam como nós. Daí, então, nós temos essa oportunidade, que a doutrina espírita sempre nos dá essa oportunidade de transformação. Resgatando muito aquilo que Jesus colocou no Evangelho, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Jesus coloca dessa forma, nenhuma das suas ovelhas se perderá. Ou seja, ninguém está condenado ao sofrimento eterno, ninguém está condenado a pagar, a ter feito um pecado mortal e sofrer eternamente. Nós estamos, sim, com o nosso destino de ser feliz. Ah, mas para quem fez uma coisa muito ruim, uma coisa muito grave, tem perdão? Sim, sempre tem perdão. Mas para o perdão, para a gente ter o perdão, a gente precisa apreender, precisa compreender. Daí as múltiplas existências que nos colocam muitas vezes em situações que são constrangedoras, limitadoras, para justamente que a gente aprenda e evolua.
Mas todos nós temos o nosso livre-arbítrio para escolher entre a verdade ou a mentira. E quando a gente faz as nossas escolhas, a gente vai colher as consequências. Como a gente até diz, Emmanuel, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, nós temos a liberdade, o livre-arbítrio de fazer o que quiser, defender a ideia que quiser. Mas a gente tem que ser responsável por aquilo que a gente faz. E a responsabilidade, ela aumenta na medida do nosso conhecimento. Ninguém vai lá brigar com uma criança se ela vai lá e derruba um copo que deixaram em cima da mesa na altura dela. Ela não sabe das consequências, não é? Você vai até falar, olha, não pode fazer isso, tal, mas você não vai. Mas se uma outra pessoa vai lá e bate, derruba o copo por gosto, você fala, você sabe que o copo ia quebrar, né? Ou seja, você tem que ser responsável. Você vai lá, vai comprar um copo novo para mim. Não é isso que a gente vai falar? Então, ou seja, na medida que nós temos mais conhecimento, nós temos mais percepção, maior é a nossa responsabilidade. Então, a doutrina espírita, da mesma forma que nos dá esse conhecimento, que nos liberta dos medos, etc., também nos coloca nos ombros um pouquinho mais de responsabilidade, mais compromisso com a verdade. Tá? E a gente tem que tomar muito cuidado exatamente com aquilo, só para encerrar aqui, não me alongar mais, para a gente voltar, né, pensar exatamente naquilo que a gente propaga, naquilo que a gente diz. Tá? Uma coisa é, as pessoas têm falado muito, eu tenho liberdade de expressão, de colocar as minhas ideias. Sim, você tem, só que tem as consequências. Né? Tudo que você faz, você tem direito de ter qualquer ideia, defender qualquer coisa. Mas aquilo que você faz, você tem que ter responsabilidade. Tá? Como a gente que vem aqui no nosso lar. Se a gente começar a falar que, vem para cá que seus problemas financeiros estão tudo resolvidos, não vai ter mais doença, se a gente começar a propagandear isso aí, nossa, a gente tem certeza, né, São Almeida? Vai precisar de uns 3 centros de quantidade de pessoas que vai querer vir aqui para resolver os problemas. Mas nós estamos falando uma mentira. Certo? Vamos ter as consequências disso. O que a gente fala? Olha, é necessário perdoar, necessário tentar reconciliar com seus inimigos, ou seja, a gente fala aquilo que Jesus nos deixou como referência para a nossa transformação como indivíduo. E aí é muito firme aquilo que Jesus fala, né? Quando pergunto para ele qual é o ensinamento mais profundo, ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Todas as leis e todos os profetas estão dentro desse ensinamento. A gente fala, né? É bem reducionista essa ideia, mas ela é muito profunda. É que nós ainda não temos a capacidade de entender exatamente isso que Jesus nos disse há 2000 anos atrás. Por isso que a gente não consegue ainda amar o próximo como a nós mesmos. A gente ainda tem essa dificuldade, tem esse problema. Mas por isso que nós estamos aqui, na nossa eterna caminhada do conhecimento, a nossa eterna caminhada da evolução. Pois, como eu já disse hoje, o nosso destino é ser feliz. Pode ter umas pedras no meio do caminho, pode ter alguns desvios, mas não tem problema. Porque tudo aquilo que a gente faz para o outro, para o próximo, a gente sempre tem muitas outras pessoas que vão vir fazer por nós. Quando a gente estiver na angústia, no sofrimento, pode ter certeza que sempre vem alguém próximo de nós. Um irmão espiritual, ele vem, mas muitas vezes a gente não percebe, porque ficamos fechados, presos, com revolta, com orgulho, com raiva, e aí não consegue ouvir muitas vezes aquilo que nos chega. Quantas vezes alguém fala assim, mandei uma mensagem no WhatsApp, estava pensando em você, e mandei uma mensagem para precisar, bom dia, né, aqueles coraçãozinho, cachorrinho, né? Lembrei de você, puxa vida, faz tempo. E de repente você fala com aquela pessoa, ela te dá algum conselho, alguma coisa que ajuda. Foi um amigo espiritual, falou, então, fala com aquela pessoa que você gosta, faz tempo que você não fala, e de repente ela está precisando. E aí vai. São pequenas coisas que acontecem em nosso cotidiano, que muitas vezes nós não percebemos que estamos sendo amparados, estamos sendo ajudados. Como muitas vezes as grandes coisas, né, que a gente fala, nossa, fui eu que consegui, bate no peito. Sim, você conseguiu com o seu trabalho, seu esforço, mas quantos o ajudaram naquele momento?
Quantos ajudaram a você vencer isso? E agora que você conseguiu, o que acontece? Maior é a sua responsabilidade. Então, aquele que é dado, mais será cobrado, né? Porque exatamente, quando você tem conhecimento, você tem poder, você tem responsabilidade. E aí você tem que ter muito forte dentro de você o compromisso com a verdade. Então, aqueles principalmente que têm a responsabilidade de tomar as decisões entre pessoas, entre cidades, entre o país e até os grandes líderes globais que ditam, de certa forma, os destinos desse mundo, desse ponto de vista material, principalmente, é grande a responsabilidade que está sobre os ombros dessas pessoas. E a elas vão ser cobradas muito todas as atitudes. Tá? Desculpa, passei do tempo, mas queria agradecer a presença de todos vocês aí e a paciência de nos ouvir aqui.